Olá, crianças da Rede Municipal de Caeté, alunos do 4º ano. Eu sou a professora Neide, trabalho na Escola José Herculano e hoje estou aqui para trabalhar com vocês um conteúdo de matemática. Esse conteúdo que abordaremos, ele está relacionado com as páginas 98 a 106 do livro Sim, módulo 1, certo? Esse sistema de numeração decimal, ele é um sistema que nós usamos habitualmente. Fala assim, decimal. Por que decimal? Decimal, gente, porque a base dele é sempre 10. Por isso ele tem esse nome, decimal. Porque a base é sempre 10. Daqui a pouco eu explicarei para vocês o que é base 10. E esse sistema, ele possui 3 características que são importantíssimas lembrarmos. Sempre temos que lembrarmos dessas características do sistema de numeração decimal. A primeira característica é que esse sistema ele é formado por 10 algarismos. Sabe quais são esses algarismos? Vocês aprenderam desde o primeiro período até o 4º ano que vocês estão, né? Então, são esses algarismos. Vou falar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos algarismos que deu? 10 algarismos. Então, essa é uma característica. A outra característica desse sistema é que ele é posicional. Posicional, o que é posicional? Posicional é que depende da ordem que o algarismo está para eu saber o valor dele. Por isso, diz posicional. Lembra do quadro valor-lugar? Lembra das ordens e classes? Daqui a pouco vou falar sobre elas. A terceira característica desse sistema é a utilização do zero. Nós usamos o zero para representar uma ordem vazia. Quando representamos uma ordem que não tem nada, nós utilizamos o algarismo zero, né? Então, essa é a terceira característica do sistema de numeração decimal. Agora, vou mostrar para vocês a questão da base 10 de uma forma concreta no material dourado. Alunos, voltando com vocês sobre base 10, nós vamos apresentar então o material dourado. O material dourado, ele é representado pelo cubinho, que é a unidade, pela barrinha, que é a dezena, pela placa, que é a centena, pelo cubo, que é a unidade de milhar ou 1000 unidades. Então, entendendo um pouco mais sobre base 10, vamos pensar o seguinte. Nós vamos fazer algumas trocas para vocês entenderem um pouco melhor. Então, nós vamos contar os cubinhos de 1 até 10, para a gente fazer a troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, eu tenho 10 unidades. 10 unidades eu posso trocar por uma barrinha de 10. Uma barrinha de 10, por que uma barrinha de 10? Porque ela tem 10 unidades. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso chamar essa barrinha aqui de uma dezena ou 10 unidades. Mas eu ainda vou fazer outra troca com vocês. Pensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 barrinhas de 10, eu posso trocar por uma placa de 100. Vou explicar por quê. Porque 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu posso trocar por uma placa de 100.
Aqui, gente, nós podemos dizer que tem 100 unidades ou uma centena. Vamos fazer outra troca? Vamos. Se eu contar 10 placas dessa, eu posso trocar pelo cubo de 1000. Por quê? Vamos entender por quê? Olha, tenho 100 aqui, não tem? Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Viu? Eu posso trocar pelo cubo, que ele é igual a 1 unidade de milhar ou 1000, certo? Então, eu representei para vocês a base 10. Por que que o sistema é chamado de base 10? Ele tem a base 10, ele é decimal e ele tem base 10. Entenderam? Crianças, lembra que eu falei do sistema posicional? Que o sistema de numeração decimal, ele é posicional? Olha aqui o ábaco. Presta atenção no ábaco. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Aqui eu utilizei somente até a unidade de milhar. Veja só, eu tenho 1111 representado nesse ábaco. Voltando aqui, olha, eu tenho o numeral 1111 escrito. Quais os algarismos eu usei aqui? Eu utilizei aqui? Somente o algarismo 1. Mas percebam que em cada ordem ele tem um valor. Veja, na unidade ele vale 1. Na dezena ele vale 10. Na centena ele vale 100. E na unidade de milhar ele vale 1000. Decompondo esse número, olha, fica 1000 mais 100 mais 10 mais 1. Decomposição. Entenderam que decompor um número é torná-lo, é mostrá-lo de forma picada, mostrar ele por partes. Compreenderam isso? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver sobre os 10 algarismos. Vem comigo. Então, crianças, lembra que eu falei que o nosso sistema, o sistema de numeração decimal, utiliza dos 10 algarismos? Voltamos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os 10 algarismos. Eu dei alguns exemplos de alguns numerais aqui que utilizei os algarismos. Olha, 91, 386, 222, 70 e 1405. Voltando no 222, preste atenção. Ele foi formado apenas pelo algarismo 2, mas, porém, o 2 na unidade vale 2 unidades, na dezena vale 20 e na centena vale 200. Correto? Vamos para as ordens e classes. O nosso sistema é formado de ordens e classes. Lembrando que a cada classe nós temos 3 ordens. E cada classe tem unidade, dezena, centena. Então, aqui eu coloquei 3 classes e 9 ordens. Eu tenho a primeira classe, que é a classe simples, que tem primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Eu tenho a segunda classe, que é a classe dos milhares, que tem quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. E eu tenho a classe dos milhões, não confundam milhões com milhares. Milhares é uma coisa, milhões é outra. Que tem a 7ª ordem, 8ª ordem e 9ª ordem. Vejam bem, eu coloquei alguns numerais aqui e representei no quadro valor-lugar ou quadro posicional, como vocês preferirem falar. Vocês têm atividade no livro que tem esse tipo de
está pedindo esse tipo de coisa para vocês. Olha, o 785, ele tem 5 unidades, 8 dezenas e 7 centenas. Lembrando que é colocado sempre da direita para a esquerda. A gente não começa a preencher da esquerda para a direita. É sempre da esquerda para a direita. Agora eu tenho um grandão aqui, que entrou nas 3 classes que eu coloquei aqui. Olha, 238.820.451 unidades. Unidades aqui, gente, é de contagem. Não é essa unidade aqui da unidade, dezena e centena. Unidade de contagem. Então, vamos ver. Ficou 1 unidade, 5 dezenas, 4 centenas simples. 0 unidade de milhar, 2 dezenas de milhar, 8 centenas de milhar. Depois eu tenho 8 unidades de milhões, 3 dezenas de milhões e 2 centenas de milhões. Vejam só, o número 32.227. Ele é composto por 7 unidades, 2 dezenas, 2 centenas, 2 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar. Lembrando que o 2 foi repetido 3 vezes e ele, em cada ordem, ele possui um valor. Aqui na dezena ele vale 20, na centena ele vale 200 e na unidade de milhar ele vale 2.000. Vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês a escrita por extenso de um número. Escrever por extenso um número é escrever com palavras, certo? Vamos prestar atenção aqui. Aqui eu tenho o número 456.789, ou seja, 456.789. Eu escrevi, ele escrito aqui, ó, 456.789. Viram que tem uma vírgula bem aqui? Ela que separa a classe. Quando eu vou escrever um número por extenso, eu separo a classe pela vírgula, certo? E esse número, ele está representado aqui no ábaco também. Vamos ver como que ele está representado no ábaco? Vamos contar aqui? Olha, 9 unidades, 8 dezenas, 7 centenas, 6 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar e 4 centenas de milhar. Correto? Vem comigo. Olha este. Aqui é uma decomposição que eu vou mostrar para vocês. Decomposição, decompor o número. Mostrar ele de forma, em vários pedaços. Eu não vou falar de uma vez, eu vou representar em pedaços. Vamos lá. Aqui eu tenho 4.357. Então, 7 unidades, 5 dezenas, 3 centenas, 4 unidades de milhar. Olha ele escrito por extenso aqui. Lembra que eu falei da vírgula? A vírgula separa a classe. 4.357. Olha a decomposição desse número. 4.000 mais 300 mais 50 mais 7. Mas já pensou se a gente fosse escrever assim para representar os números? A gente não escreve ele assim. A gente junta e escreve ele todo arrumadinho. Não é assim? Olha, 4.357. Certo? Então, crianças, a partir da explicação, espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre o sistema de numeração decimal. Peço que façam com muita atenção as atividades que estão propostas da página 98 a 106 do livro Sim, módulo 1, e que, inclusive, tentem realizar o jogo que está na página 105 e 106.
porque esse jogo vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais. No mais, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.